Queridos, convido vocês então a abrir suas Bíblias inicialmente lá em Colossenses 3. Antes só de começarmos a pensar aqui no texto, só gostaria de introduzir algumas coisas aqui para a gente relembrar. Assim como a carta de Efésios, Paulo ele gosta de nos mostrar algumas coisas, principalmente no aspecto teórico, primeiramente, depois fazendo uma certa transição e colocando nos aspectos práticos, como que essa teoria, e principalmente como que o Evangelho agora então transforma a vida de cada pessoa. E essa diferençazinha a gente vê ali no começo do capítulo 3, em que Paulo ele vai dizer ali para a gente, né, se você quiser voltar, 3:1, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Uma vez que Paulo está apontando para a gente sobre a supremacia de Cristo, onde Cristo é supremo sobre todas as coisas, agora, então, aqueles que estão em Cristo, estão ressuscitados com Cristo, têm uma nova vida com Cristo, morreram para a realidade deste mundo e vivem de maneira diferente, uma vez que Cristo Jesus os transformou. E a gente chegou, então, na verdade, há um mês atrás, nós estudamos o versículo 18 deste texto, em que Paulo agora vai mostrar como que a realidade do Evangelho, então, se aplica principalmente no ambiente da família. Se você dá até uma olhadinha aí no todo do texto aqui, você vai ver que até o 4:1 Paulo vai contar sobre essa realidade dos deveres em casa. Primeiro, responsabilidade de marido e mulher, esse paralelo que ele faz, é marido e esposa. Depois, filhos e pais. E depois ele aplica para uma realidade de servos e seus senhores. Principalmente, né, porque para aquele contexto daquela época ainda, os servos, eles estavam dentro das casas dos seus senhores. E por isso compartilhavam essa realidade familiar. Até alguns colocavam como sendo isso um código familiar, como que os papéis dentro da família se ditavam diante deste código, e era algo costumeiro. Mas uma coisa que nós observamos, e nós conversamos isso na semana passada, na outra vez que estudamos este texto aqui de Colossenses 3:18, é que nós chegamos à conclusão de que, de fato, o Evangelho, de fato que o cristianismo, ele é contracultural. Ele é contrário àquilo que o mundo vive, aquilo que o mundo entende, como o mundo enxerga o que é certo ou errado, o Evangelho como um todo. Você não precisa ser um teólogo e nem talvez um sociólogo para entender como existem diferenças entre o cristianismo com o mundo ao redor. Só uma simples conversa com pessoas que pensam sobre o que é objetivo de vida, você vai perceber que existe diferença. E não é muito diferente quando a gente pensa sobre a realidade do casamento. E por isso, então, que daquela vez a gente olhou especificamente sobre o que é submissão feminina dentro do lar, hoje nós também vamos olhar para o que é de fato o papel do marido dentro do lar. Então, assim, esse é o momento para você, esposa, ficar aquele momento assim, daquelas cutucadas, né? Ó, presta atenção no que o pastor está falando. O que eu não sei se é bom para mim, porque eu sei que a minha esposa vai estar olhando para mim enquanto eu estou dizendo todas essas coisas. Talvez ela vai falar, em casa a gente conversa, aí vai ser pior, né? Enfim, esse vai ser o dilema. Mas essa semana, eu ouvi na internet, mexendo ali, gastando o meu tempo de forma bem burra no Instagram, na rede social, e chegou essa notícia aqui para mim. Maria Flor é uma atriz global, né, se a gente pode dizer, atriz da Globo. Ela, num vídeo ali, junto com seu marido, que também é um psicoterapeuta, ela afirmou no meio do vídeo que o casamento é uma instituição falida. Basicamente, ali durante o todo do vídeo, ela disse que não tem como mais o casamento se sustentar, principalmente porque ela não consegue nem conversar com o seu marido. Então, o casamento é de fato uma instituição falida. É interessante que em nenhum momento eles disseram que vão se separar. Mas eles definiram que o casamento é uma instituição falida, não tem como.
Ainda mais quando ela diz ali no trecho, né, ela diz, o casamento, queria contar para vocês, é uma instituição falida que não dá certo, que está fadada ao fracasso e ao ódio pelo outro. Isso se dá por conta de todas as outras obrigações que o casal tem, como a rotina, a carreira e os filhos. O filho Vicente de 2 anos e o enteado Martin de 10 anos de um relacionamento do seu marido anteriormente. Ela diz ainda, né? A gente não tem tempo de conversar, a gente não se fala mais. Falamos o que a gente vai jantar hoje. Você comprou pão? Tem carne assada? É o tipo de conversa que a gente tem. É uma situação muito triste que a gente se encontra, completou ela. E queridos, de certa forma, talvez eu diria tudo isso aqui, mas talvez você tenha experimentado isso no seu casamento. Talvez você vê pessoas ao seu redor que experimentam as mesmas coisas no casamento. Talvez até alguns já desistiram do casamento por conta de viverem essas mesmas coisas. E em partes a gente até pode dizer que ela está certa. O casamento é uma instituição falida a partir de uma perspectiva que não é do Criador do casamento. Se nós partimos de uma perspectiva onde o casamento é para trazer alegria para mim, onde o casamento ele é feito para me satisfazer ou para realizar os meus sonhos, então o casamento é uma instituição de fato fadada ao fracasso. E a razão é porque nada e ninguém pode te trazer alegria. E não pode trazer a satisfação para as suas vidas. Você talvez já experimentou isso. Você provavelmente percebeu logo nos primeiros dias de casado, você que talvez há muito tempo que já é casado já, ou coisa assim do tipo, que aqueles sonhos que você tinha para o casamento não se realizaram. Aquela mulher linda que você viu como noiva, hoje já não é mais aquela mulher daquele jeito. Aquele homem romântico durante a época de namoro, agora já nem se importa com higiene pessoal. Quando a gente vê a realidade do casamento, se ele é feito para trazer alegria, para a satisfação do seu coração e da sua vida, para realizar os seus sonhos, e até mesmo que seja só de trazer uma certa estabilidade financeira, você descobre que o casamento não consegue suprir essas coisas. Agora, se a nossa perspectiva não é nós mesmos, e a nossa perspectiva é daquele que criou o casamento e assim aquele que criou todas as coisas, e este então quem criou todas as coisas é quem define como devemos viver também no casamento, aí sim nós podemos entender e perceber que o casamento existe chance de sucesso, porque principalmente ele tem o objetivo de espelhar o relacionamento que Cristo tem para com sua igreja. E este que é o Criador, ele define o que é o casamento, assim como quais são os papéis dentro dele. Nós falamos isso da outra vez, quando pensamos sobre a realidade da submissão da mulher. Uma palavra que hoje, para a nossa sociedade, é quase que um palavrão. É um xingamento. Pessoas se sentem ofendidas com isso. Mas à luz da palavra de Deus e à luz do Evangelho, Deus chama a esposa a ser submissa à liderança do seu marido. Assim como a igreja é submissa a Cristo. E da mesma forma como Cristo foi submisso e obediente ao Pai e obediente até a morte de cruz em favor da igreja. E agora Paulo então chama a nossa atenção para como deve ser a realidade do marido, o líder do lar, e como ele deve tratar a sua esposa. A primeira coisa que a gente vê então neste versículo que eu gostaria que você lesse junto comigo, Colossenses 3:19. Ele diz o seguinte: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. A primeira ordem que Paulo dá a todos os maridos é que amem a sua esposa. Da mesma forma como Deus é quem define o que é o casamento e os papéis dentro dele, Ele também define o que é o amor. Ainda mais porque se nós tentamos encontrar alguma definição de amor aí fora, nós vamos perceber que esta definição é uma definição falha.
O mundo pode até dizer algo bonito, romântico, que chama a atenção e que muitas vezes pode brilhar aos nossos olhos, mas nada passa como se fosse uma leve neblina que com o tempo, com os ventos duros, com o sol quente, ela se dissipa. Assim como nós sabemos da música que nós cantamos, até mesmo na semana passada, o amor que só ouvíamos em canções, que falavam de ilusões, em Cristo nós conhecemos. Este amor, e é este Deus que define o que é o amor. E primeiramente é que o amor, ele é um amor sacrificial. A palavra que Paulo usa aqui em Colossenses, você poderia se esforçar até um pouquinho para estudar a realidade de várias e várias palavras que que o Evangelho, o Novo Testamento nos fala para amor. E a palavra específica do qual Paulo usa aqui é a palavra agape, ou como alguns dizem, ágape, do qual se refere principalmente a um amor sacrificial, e principalmente o amor sacrificial que Cristo tem. Um amor não tanto sentimental ou romântico, mas um amor que é decidido e que se doa. Paulo não deseja apenas que os maridos tenham sentimentos pela sua esposa, mas que seja muito mais intencional do que simplesmente agir de acordo com o seu sentimento, mas agir por amor, independente do seu sentimento naquele momento. Tanto é que o texto de Efésios, que está ali, você pode acompanhar comigo, que é o texto que nós lemos no começo do culto, onde Paulo chama os maridos a amar, assim como Cristo ama a igreja. Efésios 5:25 diz ali: maridos, e cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Queridos, todos nós um dia experimentamos este amor de Cristo por nós. Reconhecemos e percebemos que nós mesmos, assim como o texto que o Du leu aqui para a gente, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E se não é Cristo que pague o preço do salário do pecado, do castigo do pecado que estava colocado sobre nós, nós estávamos destinados ao inferno. Mas este Cristo, Filho de Deus, se humilha, vive nessa terra, morre em favor dos nossos pecados. Ele sofre toda a realidade em favor de nós. Ele se sacrifica, Ele se dá, Ele quem se colocou naquela realidade, se privando de todo o seu poder, que tinha todo o direito, se Ele assim quisesse, de fulminar aqueles que o estavam crucificando, mas assim Ele se manteve por amor a cada um de nós, um amor sacrificial. É assim que Cristo ama a sua igreja, é assim que Cristo ama a sua noiva. Enquanto muitos de nós, maridos, estamos muito mais pensando na forma como nós vamos desfrutar ou usufruir de nossas esposas. Esperando muito mais que a casa esteja arrumada, que a comida esteja ali pronta, e se não estiver, então a casa cai. Se as coisas não foram feitas da minha vontade, do meu desejo, da minha forma, vem ira, rancor. Maridos que, em vez de se doarem e servirem por suas famílias, muitas vezes se colocam num pedestal desejando ser servidos apenas. Onde o marido não é servido, não é aquele que abre mão, não é aquele que se esforça. Sim, é o líder, mas não é um líder que serve a sua família, um líder tirano. Mas a realidade do qual nós vemos no Evangelho é que o exemplo de Cristo nos ensina, nós maridos, a amarmos nossas esposas no sentido de nos entregarmos por elas, nos esforçarmos por elas e sofrermos por elas. Queridos, quantos são os casamentos onde mulheres estão sofrendo, estão cansadas por diversas razões e os maridos estão encostados naquilo que as mulheres fazem. Mas como é que eu posso saber se eu tenho amado a minha esposa da maneira como Cristo tem amado a igreja? O pastor Davi Murk, ele sugeriu algo. Sugeriu que nós mudássemos a palavra amor no texto famoso de 1 Coríntios 13 para marido, em que ele diz assim:
O marido é paciente. O marido é benigno. O marido não arde em ciúmes. O marido não se ufana, não se ensoberbece. O marido não se conduz inconvenientemente. O marido não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. O marido não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O marido tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Será que nós amamos as nossas esposas, como Cristo de fato ama a sua noiva? Talvez você, marido, olhe para isso e possa dizer, não, Lucas, tá bom, se é questão de sacrifício, realmente eu me sacrifico. Olha, você não tem noção da hora que eu acordo, que eu vou me matar de trabalhar e chego em casa para trazer dinheiro para casa. Tenho tantos e tantos empregos que você não tem noção. E muitas vezes achando que é isso que Deus espera de nós. E sim, queridos, se esforçar para prover o sustento do lar é um sacrifício que todos nós maridos devemos ter. Mas amar a esposa como Cristo amou a igreja não é apenas prover o sustento do lar. Ainda mais porque quando nós olhamos a continuação do texto de Efésios 5, em que nós aprendemos que é um amor que pastoreia. Efésios 5, ali no versículo 26 e 27, no versículo 25, ele diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Com qual objetivo? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo se sacrificou pela sua igreja, se sacrificou por nós, para que nós, numa realidade de pecado, longe de Deus, fôssemos limpos, fôssemos lavados, regenerados, transformados, para assim sermos apresentados puros e santos. O texto ainda nos diz, por meio da lavagem de água pela palavra, por esta palavra que santifica. Cristo se sacrifica para santificar ou separar a esposa, para preservá-la pura. Assim deve ser o esforço de todo marido. Não só de se importar com aquilo que é material, mas principalmente com a santidade e a pureza da esposa. E queridos, são tantos os maridos, e talvez seja uma realidade de muitos de nós aqui, que vivem uma realidade, uma vida à parte da família. Tem seus afazeres, suas tarefas, seu lazer, sua vida como um todo, distante da esposa, distante dos filhos, vivendo no seu mundo, desfrutando daquilo que ele acha que é bom para ele mesmo, contente de que pelo menos traz dinheiro para casa, tocando sua própria vida, fazendo os seus planos, deixando sua esposa e seus filhos como algo secundário em suas vidas. Mas não é isso que Deus pede de nós, queridos. Ele pede que nós, principalmente, vivamos a vida comum, a vida normal, a rotina, a vida real dentro do lar, junto com a família, principalmente com a esposa. É isso que 1 Pedro 3,7 nos ensina. Ele diz assim, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. É entender que a esposa é a parte mais frágil, mas não porque ela é inferior e ela deve ser menosprezada, mas porque ela tem muito mais valor e por isso precisa ser guardada como algo frágil. Porque o mais frágil tem mais valor e precisa ser protegido. Agora, queridos, precisamos refletir quanto a isso.
a maneira como a noiva de Cristo, a igreja, vai ser purificada, vai ser santificada, é através do que o texto nos ensina, pela lavagem da água, pela palavra. É por meio disso aqui que Cristo purifica a sua igreja. Agora, maridos, quantos de nós temos nos esforçado para que as nossas esposas sejam cada vez mais santas, puras e parecidas com Cristo Jesus? Quando foi a última vez que nós, maridos, todos nós, nos esforçamos para de fato lermos juntos o que este livro nos ensina? De incentivar as nossas esposas a caminhar na graça de Deus para mais perto do Senhor Jesus. Quando foi a última vez que oramos com nossas esposas? E quando eu digo aqui, falando essas coisas, eu quero dizer, quando foi a última vez que nós tomamos iniciativa para fazer isso? Eu não estou dizendo quando foi a última vez que você orou porque sua esposa te puxou para orar. Mas quando foi a última vez que nos importamos com a realidade espiritual de nossas esposas, de nossos filhos, porque a amamos, porque queremos o bem dela. Quando nós estudamos o texto da outra vez, de Colossenses 3,18, da realidade da submissão, nós entendemos do que o pastor Davi Murray ali coloca como uma ilustração, que a submissão feminina, a submissão da esposa para com o seu marido, ela deve ser vista como que os pneus de um carro, em que os pneus da frente são parecidos, eles são iguais, eles são os mesmos pneus dos pneus de trás de um carro. E eles precisam estar alinhados, porque se eles não tiverem alinhamento, o carro vai começar a andar de lado e aí as coisas não vão dar certo. Eles precisam estar alinhados no caminho que vai ser dirigido. Mas quem toma a frente, principalmente de muitas vezes sofrer o impacto dos buracos, é o pneu da frente. Assim como é ele que tem que ter a noção de que precisa virar para que o pneu de trás não bata nos buracos. É este pneu que muitas vezes está direcionando os caminhos que devem ser tomados para que o pneu de trás não sofra qualquer avaria ou qualquer machucado. Agora, queridos, muitos de nós estamos preferindo ser os pneus de trás, deixando nossas esposas sofrerem, baterem em buracos, se machucarem, sofrendo e muitas vezes perdidas porque estão sofrendo, enquanto nós estamos ali sentados, apenas acompanhando o fluxo delas. Quem é o maior incentivador, muitas vezes, de ir à igreja em sua casa? Hoje, por exemplo. Talvez você ali ligou a TV e descobriu que tinha um jogo do seu time passando. Seria muito mais legal esse jogo do seu time. Mas a sua esposa pegou o controle, desligou e falou, não, vamos para a igreja. Você vê. Ou será que de maneira geral é você, marido, que diz, não, desmanche os planos no final de semana porque domingo a gente vai estar na igreja. Olha, desmancha os planos para aquele dia específico da semana, porque neste dia específico nós vamos fazer um culto doméstico. Nós vamos nos sentar juntos, vamos ler a palavra de Deus juntos, vamos orar juntos, vou me importar com as necessidades da minha esposa, pelos seus pedidos, por aquilo que aflige a sua alma e vou pastoreá-la, vou pastorear os meus filhos. Ou será que muitas vezes é a esposa que está tentando segurar as pontas do pastoreio do lar, deixando muitas vezes, e o marido deixando muitas vezes que isso aconteça? E o terceiro aspecto que nós precisamos pensar com relação ao amor é que o amor também é contracultural. Esse amor do qual nós somos apresentados, aquilo que Cristo tem para conosco, e nós somos chamados como maridos a ter isso também para com nossas esposas, é totalmente diferente do que a sociedade nos ensina. O que a sociedade vai nos ensinar é que o amor que eu tenho para com você, ele é limitado àquilo que você tem para me oferecer. Porque a partir do momento que você não consegue mais me oferecer algo,
ou pelo menos oferecer aquilo que eu desejo de você, facilmente nós nos separamos. E essa é a razão do porquê tantos e tantos casamentos são deixados de lado. Tantos e tantos casamentos não são mais valorizados, são desprezados. Porque no final das contas, o que eu estou vivendo para com você é te usando. Não é amor, é egoísmo. Eu estou olhando para você e você me é necessário apenas quando você tem algo para me oferecer. Isso não é amor. Ainda mais quando nós olhamos para Cristo e percebemos que nós não temos nada para oferecer a Cristo. Nós não somos capazes de oferecer algo suficiente ao Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, Ele nos ama. Não só nos amou na cruz, mas continua nos amando. Quando nós continuamos pecando, quando nós continuamos envergonhando o Seu nome, quando nós ainda assim o desprezamos, Ele continua nos amando. E o Seu amor nos sustenta e é derramado sobre nós a cada dia. Esse amor é totalmente diferente do que nós vemos em todo o mundo. Ainda mais pela realidade dos colossenses. Como eu disse lá no começo, existiam códigos familiares que definiam o que era o papel, tanto para os judeus quanto para os gentios, os romanos da época. E em nenhum momento você vai ver que era obrigação do marido amar a sua esposa. Nenhum momento. Em todos os documentos, a gente poderia até estudar aqui, eu posso te mostrar. Não existia e não era exigido que o marido amasse a sua esposa. Exigia-se uma submissão da mulher, exigia-se uma obediência dos filhos, exigia-se uma liderança do homem, mas uma liderança imposta, que se impõe sobre seus inferiores, mas não por amor, por graça e misericórdia, da mesma forma como Cristo nos ama. O que Cristo Jesus nos chama é totalmente diferente daquilo que nós vamos encontrar neste mundo. Agora, a pergunta que fica é: será que então, talvez, o amor que nós temos transbordado, temos mostrado dentro do nosso casamento, seja você marido, seja você esposa, seja você pai, ou até mesmo seja você filho, será que o amor que nós temos demonstrado uns para com os outros é um amor do qual a palavra de Deus nos ensina? Ou será que é um amor que o mundo tem nos ensinado? Um amor vazio, sem base, sem sustentação, que logo se esvai e é trocado por ódio, por rancor, por desejos egoístas. Uma outra realidade do qual nós precisamos refletir sobre essa realidade contracultural é que se o amor ele deve buscar, o amor entre o marido e a esposa, ele deve buscar a santidade, principalmente do casal, mas do marido para com sua esposa. Essa é a razão pelo qual nós entendemos que não existe possibilidade de um jugo desigual. Como pode um desejar a Deus e o outro desprezar a Deus? Como pode, dentro deste casamento, um deles querer a santidade enquanto o outro não conhece a este Deus e não conhece a sua santidade? Então, para aqueles que ainda desejam se casar, jovens, adolescentes, a escolha do seu marido e de sua esposa deve refletir aquilo que Deus deseja para os papéis dentro do lar. Outra realidade que o texto nos continua mostrando sobre a maneira como o homem deve tratar, como o marido deve tratar a sua esposa, é de não tratar com amargura. Ele diz ali no versículo 19: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Queridos, obviamente, não existe uma família perfeita. Não existe nenhuma família do qual não exista o pecado. Todos nós pecamos, todos nós machucamos, todos nós decepcionamos uns aos outros quase que todo o tempo. Somos quase que dois porcos espinhos tentando se esquentar no frio. É espinhada para tudo quanto é lado. Talvez isso aconteça no seu dia já hoje. E dentro dessa realidade, Paulo então nos chama que os maridos não tratem suas esposas com amargura.
E a amargura nada mais é do que a falta de perdão. É aquela situação em que você lidou com alguma pessoa, a pessoa te ofendeu, te machucou. E você se sente ofendido. E em vez de você ter tratado com aquela pessoa, resolvido a situação, colocado debaixo do perdão e resolvido tudo aquilo, você continua alimentando no seu coração. E aí toda vez que você vai lidar com aquela pessoa, que você vai tratar aquela pessoa, você a trata com amargura. Você a trata com rispidez, com ignorância, com desprezo, querendo machucar. E, queridos, isso é uma realidade que acontece entre nós. Mas acontece muito dentro dos casamentos. São de maridos que muitas vezes, por estarem magoados por alguma situação, ficam dias sem falar com a esposa. Maridos que muitas vezes, por não quererem resolver problemas dentro de sua casa, fazem todo o esforço para se manterem fora dela. Maridos que talvez por alguma situação no passado, que não quis resolver, não conseguem olhar para sua esposa com amor e com graça, porque não perdoou. Mas, queridos, a realidade do qual nós precisamos entender é que o Evangelho nos apresenta um perdão e nos chama a não viver mais com amargura. É isso que Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32 diz. Ele diz ali, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Nós não podemos tratar ninguém que seja com amargura, com rancor, com ira, com uma realidade de não tratar os pecados uns dos outros e trazer mais culpa e mais condenação, querer machucar por conta de algo que não for acertado. Principalmente porque não é dessa forma que Cristo nos trata. Cristo nos perdoa uma vez por todas e não volta a remoer os pecados passados. É assim que somos tratados por Cristo. Nós não devemos tratar ninguém, assim como nós, maridos, não devemos tratar aquela do qual nós mais amamos. Eu espero que seja a sua esposa. Não devemos fazer deixando de conversar com as nossas esposas para que elas se sintam culpadas por algo que aconteceu. Deixando de trazer, de perdoar para que ela se sinta cada vez mais culpada por algo. Explodindo de ira quando vier algum sentimento em que você se sente talvez sendo humilhado pela sua esposa ou até mesmo pelos seus filhos. E assim como muitos homens hoje, que perdem a alegria da vida de casado, porque preferem a vida de solteiro. Muito mais legal a vida de solteiro, porque você curtia muito mais, você aproveitava muito mais. Só você usar um pouco da internet, você vai ver que muitos dizem isso. E queridos, na grande maioria, isso se dá por conta de pecados não resolvidos e pecados não perdoados. Com isso, se cria um coração amargurado, que desconta em atitudes para com a esposa, criando assim ainda mais problemas e amarguras. E assim, então, entra-se num vício, num ciclo, ainda mais de tratamento com amarguras. Por isso, queridos, existe a necessidade de nós entendermos que uma vez que recebemos o perdão de Cristo, nós somos capazes de perdoar toda e qualquer dívida que temos contra nós. Porque Cristo nos perdoou de uma dívida impagável por nós. Se Ele assim fez, nós somos capazes de perdoar toda e qualquer dívida. Agora, queridos, por que é importante, ou por que se fez importante, ou por que pelo menos eu achei importante, que nós estudássemos este texto pensando tanto na realidade das esposas, num único sermão aqui, quanto na realidade dos maridos, também num único sermão.
E se você não esteve na outra vez que a gente conversou sobre o papel da esposa e você gostaria de ter isso, eu posso te passar. Tem um livro do pastor Davi Murk sobre esses textos que é fantástico, pode te ajudar muito a pensar sobre essa realidade. Mas a razão pelo qual eu me esforcei e pensei de nós termos esse tempo só falando sobre isso, é porque cada vez mais a realidade, ou pelo menos o pensamento sobre casamento, que o mundo pensa, tem sido trazido para dentro da igreja. Essa semana, conversando com uma mulher lá de Atibaia, ela estava me dizendo, né, sobre o namoro que a sua filha tem. E contando ali sobre o namoro da filha, ela disse, não, ela começou a namorar ali no meio do ano, né? Mas eu sei que, na verdade, eles já começaram a sair lá no começo do ano. Então eu tenho certeza de que eles já estavam se pegando já. Já estavam ficando. Porque sabe como é, né? É os namoros de hoje em dia. E aí quando a gente vê, não é só os namoros de hoje em dia que entram para uma realidade cristã. É os namoros de hoje em dia, assim como são os casamentos de hoje em dia. Assim como são a educação de filhos de hoje em dia. Assim como é o relacionamento especificamente do marido com a esposa em hoje em dia. E aí quando a gente começa a ver a nossa perspectiva sobre como deve ser o casamento, não é mais a maneira como Deus nos ensina, mas é a maneira como o mundo está dizendo que deve ser. E queridos, não é novidade que o mundo deseja destruir o casamento. Ainda mais pelo que ele representa, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado para não deixar que esses tipos de pensamento entrem no nosso meio e quando nós vemos ele já faz tão parte que nós já consideramos normal. Quem sabe até consideramos bonito fazer aquilo que Deus não se agrada. Agora, queridos, essa é uma realidade também que o texto nos mostra. Mas sabemos que nós somos falhos também. Tanto você, talvez esposa, que olha para o texto do versículo 18 e percebe que talvez você não é tão submissa quanto Deus deseja que você fosse. Assim como talvez você, marido, olha para este texto e percebe, eu não tenho liderado minha família amorosamente como Deus deseja. Com certeza, como Cristo é uma igreja, você não ama, isso é fato. Mas uma das alegrias e um dos privilégios para aqueles que estão em Cristo é que Deus derrama graça e misericórdia para aqueles que se arrependem. Talvez nós estamos longe de viver famílias ideais, com certeza. Talvez não, com certeza. Mas você pode hoje clamar pela graça de Deus e pelo seu perdão e pedir para que Ele conduza a sua vida para cumprir o seu papel dentro do seu lar, na condição que Deus te colocou, para que você possa, sim, glorificar a Ele pelo guiar do Espírito Santo. Meu incentivo para você diante disso é, você marido, que você reconheça que você precisa ser um líder do seu lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Que você reconheça que Cristo é o Senhor da sua vida e que você deve fazer isso em honra e louvor a este que é o Senhor. Porque o texto ali de versículo 18, ele vai dizer que a mulher deve se sujeitar ao próprio marido como convém ao Senhor. E o resultado é que também como convém ao Senhor, o marido ame a sua esposa e não a trate com amargura. E se você talvez tem tratado a sua esposa com amargura, que você clame a Deus pelo perdão. Talvez você, esposa, está olhando para este texto e está dizendo, meu marido não me ama da forma como a Bíblia diz. Meu marido talvez de fato tenha tratado com amargura. Meu incentivo para você é que já desça os tamancos na brincadeira, não faz isso não. Mas que você ore pelo seu marido. Que você ore para que Deus transforme o coração dele. Para que ele venha primeiramente glorificar ao Senhor. E assim, cumprir o seu papel dentro do lar.
como grande ideia desse texto, tendo Cristo como Senhor, os maridos tratam suas esposas com amor e não amargura. Que Deus nos capacite, nós, todos os maridos, a de fato a cumprir nosso papel, exemplificando aquilo que Cristo faz com a igreja. Que as mulheres, esposas, cumpram também o seu papel, mostrando a submissão da igreja para com Cristo. E que nós, como igreja, possamos ter famílias saudáveis, que amam ao Senhor Jesus, e que Cristo, Senhor Jesus, seja visto em todas as nossas famílias. Que Deus nos capacite diante disso. Convido você, diante disso, então, a se levantar para que nós possamos cantar em resposta a isso. Tanto uma oração quanto um desejo de que Deus transforme a vida de cada um de nós.